Olá galerinha do Eletrônica S2, aqui quem fala é André Vicente e hoje a gente vai para mais um vídeo aí de eletrônica digital. Hoje eu tô aqui com essa coisinha aqui que eu comprei, né? Tipo um papel, digamos assim, um papel digital que eu escrevo e apago. E hoje a gente vai ver memória ROM. Bom, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de falar que eu fiquei aí um tempinho sem pôr vídeo, uma semana e meia, duas, alguma coisa assim. Tava meio complicado para mim, mas como ninguém me assiste aí com tanta frequência, então acho que não tem muita importância isso não. Mas voltando aqui com os vídeos, né? Então eu acho que eu vou fazer alguma review dessa coisinha aqui, ou no meu canal pessoal, ou talvez aqui na Eletrônica S2, um negócio interessante, então para quem quiser saber disso aqui, depois eu faço algum vídeo provavelmente. Mas vamos lá para o que interessa da aula de hoje, memória ROM. A memória ROM, ela é uma memória, ROM assim, R-O-M, ROM, é uma memória de leitura, ou seja, a gente não vai é uma memória que a gente tende a não gravar dados. Hoje em dia, a ROM evoluiu bastante e deu origem às EEPROM, EEPROM, tem memória flash, tudo isso, o HD, se originou basicamente da memória ROM, tá ok? Hoje em dia a gente pode gravar nessa memória e tudo mais, só que basicamente quando ela foi criada não era assim que funcionava. Então a gente tem que entender o conceito de endereçamento assim de memória e tudo mais. Então eu vou aqui desenhar uma base do que seria uma memória ROM, tá ok? Bem simplificada para a gente entender, que são um resistor, outro resistor, mais um resistor. Tá feinho mesmo o desenho, mas não tem problema, né? O que importa é que dê para entender. Vamos passar uma linha aqui. E aqui vem o terra. Tá ok. Aqui a gente vai puxar daqui desses resistores as saídas. As nossas saídas. Vou puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui. E aqui. Então aqui eu vou ter S0, S1, S2 e S3. Tudo bem? São nossas saídas. Aqui eu vou ter a nossa seleção de endereço aqui na horizontal. Eu vou criar algumas linhas aqui, mas notem que apesar de eu estar cruzando as linhas, não há toque, tá ok? Essas linhas não se tocam. Aqui é uma representação gráfica. Não há uma linha não encosta na outra, tudo bem? Quando houver toque, eu vou botar um pontinho. Vamos lá. Então vamos pôr aqui uma memória 4x4. Parece até memória. Memória, digamos assim, 4x4, né? A gente vai ter aqui 4 entradas, onde a gente vai ter 4 saídas. Só que observem bem, aqui é no caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. A gente compreende que aqui nessas entradas, entre aspas, por quê? Porque não são as entradas de verdade da memória, né? A gente vai colocar o que? A gente vai colocar antes disso um decodificador, que nada mais é do que um demodulador, onde um vai ser igual a o endereço 0, o caso 1, aqui é o caso 1, o caso 2 vai ser igual ao endereço 1, caso 3 vai ser igual ao endereço 2, e o caso 4 vai ser igual ao endereço 3.
e por aí vai. Esses casos aqui, 1, 2, 3, 4, eu que nomeei aqui só para explicar para vocês. O endereço efetivo que a gente vai usar é esse aqui, é o endereço da memória. Esse endereço aqui vai passar por um demodulador e esse demodulador vai ter o número de saídas que a gente vai ter de seleção de endereço na nossa memória. Ou seja, se nossa memória vai ter 4 linhas de endereço, a gente precisa de 2 bits para demodular essa linha de endereço. Se a gente tiver 8 aqui, a gente precisa de 3 bits, por aí vai. Então, vamos lá. Aqui na nossa memória RAM, a gente vai ter nossas saídas. E observem bem que quando eu colocar a seleção em 00, por exemplo, eu vou colocar VCC aqui. Então, vou entrar aqui com VCC. VCC. Tá ok? Em qual eu vou entrar com VCC, né? Todas as outras vão ficar em 0 ou, a depender da necessidade, em alta impedância. Mas geralmente em 0. Vou colocar aqui, por exemplo, se eu tenho no endereço 00, eu vou pôr VCC aqui no 1 e todas as outras 3 vão ficar em 0. Tá ok? Então o que eu vou fazer aqui? De fábrica, a memória ROM, por que ela não podia ser programada? Porque você colocava os valores que você queria e mandava para a fábrica fazer a programação. Ou você podia programar também com fusíveis, né? Primeiramente, você se colocava de fábrica geralmente um diodo aqui. Um diodo que viesse desse ponto aqui. Eu vou destacar essas bolinhas até esse ponto aqui. Então vamos supor, vou fazer um valor qualquer aqui para essa memória, né? E eu vou colocar aqui embaixo minhas saídas. Deixa eu colocar aqui do lado S0, né? S1, S2 e S3. E aqui eu vou colocar caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. E eu vou aqui fazer os desenhos. Então aqui eu estou conectando aqui, vou passar um diodo, vai vir aqui, conectar aqui, passar um diodo, vai vir aqui, aqui eu vou deixar em branco e essa daqui vai ter só um diodo aqui. Então o que está acontecendo aqui? Bom, primeiramente, se eu não tenho, se eu tiver um aqui, né, um selecionado, qual vai ser o valor de minhas saídas? A S1, observem bem, ela está conectada com o resto Alterra, que garantiria, mas não garante mais, o nível lógico 0 a ela. Porém, se eu coloco o VCC aqui, por exemplo, 5 volts, aqui a queda de tensão nesse diodo é quase que desprezível. Então, aqui eu vou ter 5 menos 0,7 de queda, por exemplo. Aqui eu vou ter 4, alguma coisa volts. Então, eu vou ler 1. Em binário eu vou ler 1, não é? Porque passa de um determinado limiar. Então, esse 0 aqui vai ser 1. O nosso S1 aqui, ele está com o nível lógico garantido em 0 por meio desse resistor, né? Por que a gente não liga aqui em 0, né? Porque se eu botasse o VCC aqui, ia curto-circuitar. Então a gente garante ele por um resistor de pull-down. Aqui a gente pode ver que é 0, né? Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho 0 nessas 3 entradas aqui e 1 aqui. Pelo fato de eu ter 1 nessa linha, eu vou colocar 1 aqui. Porém, essa daqui está simplesmente passando, não tem nenhum diodo conectado. Então eu vou ter o que aqui? Com certeza 0. Aqui na S2 aqui, né, eu vou ter 1, porque o diodo está aqui, eu vou ter alguns voltzinhos aqui, 1. Aqui, perdão, né, não tem nada conectado, 0 na S3. Aqui na segunda possibilidade, não é?
eu tenho, quando eu colocar o VCC aqui, no 2, eu tenho que S0 é igual a 0, S1 é igual a 1, S2 é igual a 0 e S3 é igual a 1. Na terceira, todas são iguais a 0, na terceira possibilidade. Observem bem que eu não tenho nenhum diodo conectado a lugar nenhum. E na quarta, eu tenho 0, 1, 0, 0. Não é isso mesmo? Bem bonitinho, bem bonitinho. Então, é assim que funciona. Existem algumas memórias dessa que você pode programar somente a primeira vez, né? Ou seja, você não pode ficar reprogramando, que você colocava um fusível. Todos esses quadrados tinham diodos, tá ok? Todos eles tinham diodo, só que além do diodo, vou colocar aqui o diodo, por exemplo, além desse diodo, tinha um fusível. Tá meio mal desenhado aqui o símbolo do fusível, mas tá, eu acho que dá para entender. Isso aqui é um fusível. O que o fusível faz? Ele protege contra picos de corrente. Quando a gente passa uma corrente muito alta, ele abre. Obviamente o fusível ele ia abrir muito mais com a corrente mais alta que a nominal do CI, de uso do CI, quando passa a tensão aqui, e mais baixa do que o limite desse diodo. Então o que acontece? Para eu programar, se eu queria, a minha memória vinha toda em 1, digamos assim, né? Se eu queria pôr 0 em alguma parte dessa memória, eu simplesmente passava uma corrente aqui relativamente alta. Esse meu fusível ia abrir, então eu vou cortar ele aqui, né? Ele ia abrir e aqui ia existir fisicamente o diodo, mas ele não ia estar conectado mais ali. Então é como se ele não existisse mais também. E aí eu colocava um 0 na minha memória. Essa é a forma de que funciona, né, as memórias RAM. Perdão, as memórias ROM. E elas são muito utilizadas para guardar os programas. Depois você fazia o programa, você colocava ele na ROM, passava, e porque programas são coisas assim que você não muda bastante. Já a RAM é uma memória que a gente pode utilizar dinamicamente, ou seja, no meio do uso do nosso código a gente pode colocar um valor lá, tirar, mudar, é muito mais fácil. Lembrando que a ROM ela se caracteriza por ser não volátil, ou seja, se eu tirar a energia do circuito, meu diodo continua aqui. Então quando eu ligar de novo o programa é o mesmo, eu não perco nenhum dado, ele continua lá existindo. E como eu falei, aqui as entradas de endereço, isso é muito importante de entender. Opa, esse rolê tá errado. As entradas de endereço, que é aquele negócio lá que eu falei para vocês de demodulador. Você bota um demodulador com a entrada em 1 e vai fazendo tudo isso aqui. Vai demodulando esses valores aqui para colocar o 1 ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E pode ter também um shift select da vida para apagar todas, caso você não queira usar essa memória. Lembrando que eu fiz aqui uma 4x4, eu poderia, geralmente as memórias têm 8 bits, né? Ou seja, 1 byte e várias linhas, né? Então, para o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele like, não é? Like. Compartilha aí com quem vocês puderem, para que possam estar aprendendo mais sobre eletrônica, principalmente digital, que é uma coisa muito interessante. E até a próxima. Não se esqueça de clicar em gostei se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as novidades e compartilhe com seus amigos caso você tenha achado interessante. Até a próxima.